Fala galera! Meu nome é Daniel Machado, eu sou professor de matemática e escritor da coleção Revisaço da editora Juspódio. Sejam muito bem-vindos ao meu canal em que eu resolvo questões de matemática e raciocínio lógico para ajudar você que está estudando para concurso público. No vídeo de hoje, eu vou resolver algumas questões de análise combinatória a pedido do Samuel Augusto, que é aluno do Cefet lá de Minas Gerais, que acompanhou minha série Análise Combinatória sem fórmulas e pediu para eu resolver algumas questões. Vocês estão preparados? Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para a questão? Considere todos os números naturais com três algarismos que possuem pelo menos um dos algarismos 5 ou 9. Assim, a quantidade desses números é igual a... Então, o que nós temos nessa questão? Eu tenho que escolher os números naturais de três algarismos e que dentro desses três algarismos precisa aparecer pelo menos uma vez o algarismo 5 ou pelo menos uma vez o algarismo 9. Perceba que nós temos várias condições nesse problema. Então, o número 5 ele pode aparecer repetido, pode aparecer o 5 e o 9 na mesma questão. Nesse caso, que nós temos muitas coisas a considerar, muitas especificidades, qual a forma mais fácil de se resolver isso? Então, eu vou mostrar para vocês agora um artifício que nós podemos utilizar em questões de análise combinatória, que eu vou utilizar para resolver questões que tem muitos poréns na hora que eu vou fazer o cálculo. E se eu tomar esta forma de resolver, a questão ela fica muito mais fácil. Essa forma ela consiste no seguinte. Então, primeiro, eu vou calcular todas as formas de escolha. Então, na primeira parte, eu vou calcular todas as formas possíveis de escolha. Então, percebam só, nós temos aí 10 algarismos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E eu vou escolher um número de 3 algarismos. Primeira coisa, para que esse número tenha 3 algarismos, na primeira casa eu não posso ter o algarismo 0. Por quê? Porque se esse número começar com 0, então ele não é mais um número de 3 algarismos, tá certo? Para calcular a quantidade máxima de números que eu consigo formar, eu vou ver aqui, para o primeiro algarismo, eu posso colocar todos os que estão ali, menos o 0. Então, eu tenho 9 algarismos possíveis. Para o segundo algarismo, o 0 já pode entrar. Então, eu vou ter 10 algarismos. E para o terceiro algarismo, eu também vou ter 10 possibilidades. Então, multiplicando isso, 9 vezes 10 dá 90, 90 vezes 10, 900. Então, o que eu fiz? Eu peguei o problema, calculei a quantidade máxima de resultados que eu posso ter, independente de condição ou não. A única condição que eu levei em conta é que o 0 não pode ser o primeiro algarismo, senão esse número ele não é de 3 algarismos, ele passa a ser de 2. E calculei a quantidade total de resultados. O que eu vou fazer agora? A segunda parte dessa questão, eu vou calcular a quantidade de números de 3 algarismos que não serve para o que eu preciso. Tá certo? Então, eu tenho que encontrar qual a quantidade de números que não vai aparecer nem o 5 e nem o 9. Então, para o primeiro algarismo, não entra o 0, não entra o 5 e não entra o 9. Vai me sobrar só as outras possibilidades. Então, sobra o 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8. Então, nós temos para o primeiro algarismo 7 possibilidades. Para o segundo algarismo, o 0 passa a poder fazer parte, mas o 5 e o 9 não.
Então, eu tenho 8 algarismos disponíveis. E, por último, no último algarismo, é a mesma coisa. Eu vou ter 8 algarismos disponíveis. Dos 10 algarismos que nós tínhamos, tiro 5 e tiro 9. Então, o que eu estou calculando aqui? Veja só, 7 vezes 8 dá 56, e 56 vezes 8, isso vai dar 6 vezes 8, 48, vai 4, 8 vezes 5, 40, mais 4, 44. Então, nós temos aqui 448 números que não satisfazem a condição que eu preciso. Bom, o que eu vou fazer agora? No último passo desse problema. Vou separar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Eu vou pegar o total de resultados possíveis. Então, vou pegar todos os resultados que nós temos, os 900 resultados, e vou tirar os 448. Porque eu tenho 448 números de 3 algarismos que não satisfazem a condição de aparecer pelo menos o 5 ou pelo menos o 9 uma vez. Então, isso vai dar esse 9 fica 8, aqui fica valendo 10, esse 10 fica valendo 9, e vem 1 para cá. Então, 10 menos 8, isso dá 2. 4 para 9, falta 5. E 4 para 8, falta 4. Então, a quantidade total de números de 3 algarismos em que aparece pelo menos uma vez o algarismo 5 ou o algarismo 9 é 452. E 452, isso está na alternativa D de dado. E aí, gostou desse formato de resolver questão, dessa possibilidade de pegar a quantidade total e subtrair aquilo que não serve? Me conta nos comentários. Observe a figura. Nessa figura temos um hexaedro formado por duas pirâmides. ABCD, que é a pirâmide ali de cima, e ABCE, que é essa pirâmide aqui de baixo. Assim, percorrendo pelas arestas do hexaedro, considere os possíveis caminhos partindo do vértice A. Então, nós vamos sair daqui do vértice A e chegando ao vértice D. Vai sair do vértice A e finalizar no vértice D, passando por todos os vértices uma única vez. Assim, a quantidade de tais caminhos é igual a... Então, o que nós vamos fazer nessa questão? Ele vai sair do vértice A e vai chegar lá em cima no vértice D, tá certo? E para isso ele precisa passar por todos os outros vértices, o E, o C e o B. Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou desenhar aqui os 5 vértices. Na verdade, o que nós precisamos escolher é a ordem em que os 5 vértices vão ser percorridos, sabendo que o primeiro vértice vai ser o vértice A e o último vértice, o vértice D. Então, já sei que isso vai acontecer. Ele vai sair do vértice A e vai percorrer até chegar no vértice D para finalizar, tá certo? Só que tem um detalhezinho nessa questão que nem todos os vértices me levam para o vértice D. Qual o vértice que não me leva para o vértice D? É o vértice E. Veja só, o vértice A ele pode ir direto para o vértice D, se eu quisesse, mas eu não vou utilizar isso, né? Porque ele começa no A e o D tem que ser o último. O vértice C ele também consegue ir para o vértice D, e o vértice B também consegue ir para o vértice D. Mas o vértice E não. Se o vértice E não vai direto para o vértice D, ele não pode ocupar a penúltima posição aqui. Ele tem que ocupar uma das outras duas posições. Então, como eu tenho um caso à parte a respeito do vértice E, eu vou dividir esse problema em duas situações. Olha só, a primeira situação vai ser essa daqui. Eu começo no vértice A, o segundo vértice já vai ser o vértice E, depois eu vou ter os meus outros dois vértices e finalizar no vértice D. Essa é a primeira situação. A segunda situação, eu começo no vértice A, vou passar por um outro vértice, o terceiro vai ser o vértice E,
passo pelo último vértice e chego no vértice D. Então, se eu não posso usar o vértice E na penúltima posição, ele só pode ser na segunda ou na terceira. E para isso eu preciso dividir o problema em duas partes. A primeira em que o vértice E está na segunda posição e a outra em que o vértice E está na terceira posição. Vamos ver cada uma delas. Então, aqui, ó, aqui eu já tenho o vértice A, o vértice E e o vértice D eles já estão prontos. Do vértice E, ele pode ir para o vértice B ou para o vértice C. Então, nós temos duas posições possíveis aqui para esse vértice, para escolher qual vai ser o terceiro vértice. E para o penúltimo vértice, eu tenho uma posição só. Por quê? Porque se ele foi para o C, obrigatoriamente o próximo precisa ser o B. E o contrário também é verdade. Então, nessa primeira situação, nós temos 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho duas formas ou dois caminhos possíveis, sendo o vértice E a minha segunda opção. Vamos para a segunda possibilidade. Na segunda possibilidade, ele vai sair do vértice A, então ele pode ir para o vértice C ou para o vértice B. Então, nós temos duas possibilidades aqui. Do vértice C ou do vértice B, ele obrigatoriamente precisa ir para o vértice E. E depois ele volta, ó, daqui do vértice E. Se ele veio do C, ele sobe para o B. Se ele veio do B, ele sobe para o C. Então, aqui eu vou ter uma possibilidade só. 2 vezes 1, 2. Repara que ou vai acontecer a primeira ou a segunda possibilidade. Não dá para acontecer as duas. Em matemática, se nós utilizamos esse conectivo ou, isso significa, né, na análise combinatória, uma adição. Então, eu preciso fazer uma adição desses dois vértices. 2 mais 2, 4. Então, nós temos um total de 4 possibilidades para escolher o caminho saindo de A e chegando até D lá em cima, tá certo? E 4, isso está na alternativa E. Gostaram? O que vocês acharam dessa questão? Comenta aí para mim. E aí, gostaram do vídeo? Gostaram das questões? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e assim você me ajuda a continuar produzindo esses conteúdos que são úteis para você. Ficou com alguma dúvida na resolução? Ou tem alguma questão que você quer que eu resolva? Me manda um e-mail, faça igual Samuel Augusto. O meu e-mail é danielmachado.matemática sem acento, @gmail.com. Nos vemos no próximo vídeo.